Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, O Poder da Dobra de Sangue Parte 3, Capítulo 22. Eu não pude evitar soltar um suspiro enquanto dormia pacificamente dentro da minha casa de gelo. Como nativo do Polo Sul e um dobrador de água, eu podia construir essas casas facilmente. Elas eram frias por fora e quentes por dentro. Uma vantagem era que seriam evitadas por predadores de sangue frio que espreitavam à noite. A melhor vantagem, no entanto, era que ela era feita de gelo, tornando-a boa tanto para defesa quanto para ataque. Eu tinha algumas armadilhas ativadas configuradas para fazer barulho caso algo se aproximasse. Sem mencionar que eu estava a meia hora da floresta. Essa era a coisa mais segura que eu poderia fazer por enquanto. Além disso, hoje tinha sido bastante produtivo. Eu não apenas ganhei pontos de experiência e aumentei a barra de experiência para a dobra de água, mas também aprendi algo. Se eu pudesse aprender habilidades avançadas, meu nível saltaria mais alto, e eu tinha pensado em muitas estratégias para implementar. Uma das estratégias que eu pensei foi espalhar água no chão e transformá-la em gelo. Assim eu teria uma vantagem contra os dobradores de fogo. A maioria dos dobradores de fogo depende de seus pés. Se você deixar o chão escorregadio, eles são tão bons quanto não dobradores. De qualquer forma, eu tinha 5 dias restantes até a execução, e eu não estava nem na metade do caminho para subir o nível da minha dobra de água. Dia 2. Hoje, enquanto caçava os lobos, notei algo. A experiência que eu estava obtendo diminuiu. Tudo o que consegui ao derrotar um lobo grande foi apenas 1.200 de experiência, apesar de estar com meu título ligado. Acho que ficar mais forte também tinha suas desvantagens. Não é como se eu pudesse culpar o sistema, murmurei para mim mesmo. Um vira-lata grande estava correndo em minha direção em uma velocidade incrível. Eu bati no chão molhado com meu pé. Gelo se espalhou do ponto onde eu pisei, transformando o chão em gelo. O lobo perdeu o equilíbrio, inclinou-se e caiu rolando no chão. Eu enfiei minha lança em seu pescoço. Caça subiu para o nível 9? A caça, apesar de não ser uma habilidade de dobra de água, era muito prática. Ela ajudava a aumentar a taxa de sucesso e minha precisão. Combiná-la com a dobra de água poderia me transformar em um sniper. Embora quanto maior a distância, menor a taxa de sucesso. De qualquer forma, coloquei minha mão no animal recém-derrotado e congelei seu corpo. A caça estava ficando mais escassa, então comecei a pensar que eu deveria começar a caçar animais dóceis. A caça excessiva era ruim, no entanto. Isso faria os predadores entrarem em fúria e atacarem uns aos outros. Mas a coisa que eu não tinha era tempo. Eu precisava de poder urgentemente. No lado positivo, eu estava desenvolvendo maneiras de lidar com inimigos. Vendo que eu tinha alguns pontos de experiência restantes antes de subir o nível da minha dobra de Chi, decidi investir nela. Dobra de Chi subiu para o nível 8. A habilidade de dobrar o próprio sangue para aumentar o poder foi adicionada. A habilidade é prejudicial e causa alto dano em troca de maior poder. Dei uma olhada nas minhas habilidades. Árvores de habilidades. Dobra de água, 9, 10.000, 30.000. Dobra de Chi, 8. Habilidades. Caça 9. Pesca, 4. Congelar, 8. Títulos, 1. O Caçador de Feras. Experiência acumulada, 73.000. Pensando bem, não importa o quão forte eu fique, eu ainda serei humano. Então, talvez eu devesse tentar me esgueirar em animais e ver se consigo desbloquear uma habilidade de furtividade. Pensei comigo mesmo antes de ir para minha casa de gelo. Reforçá-la e curar os cortes que eu tinha conseguido dos espinhos e de alguns momentos ruins. Dia 4. Nada de interessante aconteceu no dia 3, exceto que eu cheguei na metade do caminho para o nível 10 apenas com meus esforços. No total, eu tinha acumulado cerca de 150.000 pontos de experiência, prontos para serem usados a qualquer momento. Minha habilidade congelar finalmente tinha alcançado o 9º nível, e eu tinha ganhado uma nova habilidade ao me esgueirar por trás dos animais. E mais habilidade, furtividade passiva nível 1, reduz a presença e o som produzido pelo usuário. Diminui a chance de ser detectado a partir de um ponto cego. Por outro lado, eu estava no pior estado mental e físico possível. Havia olheira sob meus olhos, minhas roupas tinham sido rasgadas, e eu acredito que perdi alguns quilos. O que é pior, eu nem me lembrava da aposta que fiz. Ainda seria gay se eu usasse os pontos de experiência acumulados? Mas eu não me lembrava de ter pensado nisso. Tais perguntas me mantinham acordado na minha casa de gelo, fazendo exercícios para aumentar meus pontos de experiência. Mesmo assim, eu ainda teria que enfrentar aquela centopeia. Faltam 2 dias para a execução, então amanhã será o dia em que eu me testarei contra ela. Se eu não fizer nenhum dano apesar do treinamento, Aru, me desculpe, você será lembrado. Se eu conseguir fazer algo a ela, atacarei a base da Nação do Fogo, pensei comigo mesmo. Eu estava atualmente ao lado da minha casa de gelo. Eu tinha um bastão de gelo ligando 2 halteres congelados, cada um pesando centenas de quilogramas, e eu estava fazendo rosca com eles. Você pode estar se perguntando se eu me tornei sobre-humano para levantar pesos tão pesados. Bem, na verdade, eu estava usando dobra de água. E o objetivo não era levantar a água, mas sim levantar o recipiente de madeira. Dobra de água mais 100 pontos de experiência? Dobra de água mais 100 pontos de experiência? Dia 5. Eu estava bastante confuso se este era o 5º dia ou o 6º dia. Meu ego estúpido me levou a grindar o dia todo, e eu não notei quando adormeci. Quando acordei, levei um tempo para descobrir que horas do dia eram. Era antes do pôr do sol. E por sorte, o sistema tinha um registro de notificação, que estava bem cronometrado, então eu podia facilmente dizer que não tinha dormido demais até o 6º dia. Por algum motivo, eu pensei que o sol estava nascendo no oeste e pensei,
Dobra de água nível 9, 29.000, 30.000. Eu estava a apenas 1000 pontos de experiência de provar para mim mesmo que eu era hétero. Eu apressadamente fiz mais roscas com água e tentei tarefas mais complicadas, como comer com tentáculos de água. Felizmente levou apenas meia hora para acumular tanto, e isso não drenou muita energia. Dobra de água subiu para o nível 10, 60.000. Já que eu ia caçar uma centopeia e me mover à noite, imaginei que poderia usar minhas habilidades recém-adquiridas e subir o nível de algumas outras. Eu tinha mais de 150.000 pontos de experiência, o que seria suficiente para atualizar minha dobra de água em mais um nível. Mas depois disso, eu precisaria de 120.000, já que o sistema dobraria a quantidade necessária, e eu não teria o suficiente até então. Apenas cerca de 90.000. 90.000 pontos de experiência, no entanto, eram essenciais. Minha arma mais forte agora era usar a habilidade congelar, e eu tinha me adaptado à sua aplicação nos últimos dias. Ela tinha atingido o 9º nível, tornando-a bastante poderosa. Eu decidi que se meu congelamento não fosse frio o suficiente para vencer um monstro forte, eu deixaria apenas pontos de experiência suficientes para subi-la de nível, o que era cerca de 20.000 agora. Hora de ver se meu esforço tinha valido a pena. Usando 60.000 pontos de experiência acumulada, dobra de água subiu para o nível 11, 120.000. Usando 12.700 pontos de experiência acumulada, o furtividade subiu para o nível 8. Usando 15.000 pontos de experiência, a dobra de X subiu para o nível 9. É capaz de infundir X em punhos e chutes para aumentar o dano. Usando 30.000 pontos de experiência, a dobra de X subiu para o nível 10, 40% menos X necessário ao dobrar. Capaz de aumentar a velocidade e o poder em 60%. Eu então olhei para minhas estatísticas. Árvores de habilidades. Dobra de água, 11. Dobra de X, 10. Habilidades. Caça, 9. Pesca, 4. Congelar, 9. Furtividade passiva, 8. Títulos, 1. O Caçador de Feras. Experiência acumulada, 32.000. Uma quantidade limitada de informação e memória muscular apareceu do nada, lembrando-me da época em que ganhei consciência aos 3 a 4 anos de idade. Eu me senti como Neo do filme Matrix quando ele disse que sabia Kung Fu. Eu teria me sentido orgulhoso se não fosse pelo fato de que eu tinha que enfrentar um desastre amanhã. E antes disso, eu tinha que seguir o plano que eu tinha feito para enfrentar a centopeia de 20 metros. Inicialmente eu planejava enfrentá-la assim que minha dobra de água chegasse ao nível 10. Mas agora eu a tinha no nível 11. E entre cada nível havia um requisito exponencial para ascender e, além disso, um crescimento exponencial. Da última vez que alcancei um novo nível, eu podia controlar tentáculos em meus ombros com o movimento e até atirar pellets. Agora eu estava bastante animado para testá-lo. Antes da batalha, decidi fazer um pequeno teste. Capítulo 23. Shao, um comandante da Nação do Fogo, foi convidado para uma vila ocupada que abrigava uma prisão para dobradores de terra. O diretor da prisão o havia convidado para discutir a recente captura de um dobradores de terra, que tinha conseguido se manter fora do radar deles durante todos os seus 18 anos de vida. Shao, um homem de meia idade, cabelos pretos e olhos dourados, encarou o homem de 40 e poucos anos. Ao seu redor estavam 2 guardas com máscaras cobrindo seus rostos. A razão para as máscaras era simples: evitar serem atacados pelas famílias dos dobradores de terra aprisionados. Então, como você tem passado, meu velho amigo? Disse o diretor. Velho amigo, o caralho, respondeu Shao, ao diretor sob o qual ele havia servido anos atrás. Eu sou jovem o suficiente para ser seu neto. Ele resmungou, meu filho tem apenas 16 anos. Shao sorriu. E você ainda está tão mal-humorado como sempre. O que posso dizer? Administrar uma prisão e criar uma família pode ser mentalmente difícil. Considerando os eventos recentes de encontrar um novo dobradores de terra e manter um sobrevivente do Polo Sul, devo dizer que meu cabelo vai ficar grisalho em breve. Mas seu cabelo já é grisalho, retrucou o comandante. Acho que o tempo passa rápido, o diretor franziu a testa. De qualquer forma, por que você me convidou para a execução? Shao disse. Eu entendo que você quer um feito e ter uma testemunha, mas eu não precisava estar aqui para isso, precisava? Isso é apenas parte do meu plano, o diretor sorriu. Já que há dobradores de terra se escondendo, estou planejando fazer um anúncio após a execução. Aqueles que não se entregarem terão suas famílias executadas. Depois disso, estou planejando executar a mãe e o pai do homem. Isso não é muito severo, disse o comandante. Os diretores de prisão, em geral, eram conhecidos por suas personalidades sádicas e corações impiedosos. Mas mesmo para Shao, esse nível de crueldade parecia extremo. No entanto, não parecia desnecessário, pois ajudaria a se livrar de potenciais inimigos que poderiam matar em massa seus soldados. Por outro lado, Shao não gostou por um motivo. Ele tinha a suspeita de que o diretor estava fazendo isso porque estava frustrado por não ser promovido. O que há para considerar? O diretor acenou com a mão. É melhor ver nossos homens sendo emboscados por dobradores de terra? Anunciaremos uma busca, e aqueles que se entregarem antes da busca terão suas vidas e suas famílias poupadas. Mesmo que não se entreguem, suas famílias o farão. Eu consigo ver isso acontecendo. Mesmo que os prisioneiros tenham escondido a dobra de seus parentes, eles os denunciariam. Tal tática salvaria mais vidas do que matá-los. Isso me traz ao meu segundo ponto, disse o diretor. Seu irmão mais velho, Cal, foi enviado não muito tempo atrás para procurar um dobrador de água no Polo Sul. Eu disse a ele que seria uma perda de tempo e para não confiar nos nativos que sofrem com o frio, zombou Shao. De qualquer forma, disse o diretor, um dos homens dele conseguiu retornar sozinho, sofrendo de queimaduras por frio. Tentamos obter respostas dele, e ele acordou esta manhã após a cirurgia. Mas ele sofreu trauma e não conseguia falar corretamente. Shao permaneceu calmo.
E meu irmão, o que aconteceu com ele? Ele ainda tinha sua família para se preocupar. Não sabemos. Depois que o homem dele acordou, ele chorou e disse que todos estavam mortos e que enfrentaram um monstro. Você acha que um dobrador de água fez isso com eles? Provavelmente, disse Shao. Mas mesmo assim, não faz sentido. Faria se houvesse muitos dobradores de água. Mas o último dobrador de água no Polo Sul foi morto há muito tempo, e aqueles que eram capazes de lutar se juntaram à rebelião. Um único dobrador de água ou dois não fariam nada contra um navio de guerra completo. A não ser que, não fazia sentido para um dobrador de água fazer tudo isso. Os dobradores de fogo vinham lutando contra dobradores de água por muito tempo e haviam desenvolvido estratégias para combatê-los. Contra o Polo Norte, eles lutaram consistentemente sem sofrer muitas perdas. Mesmo em uma batalha naval, eles sabiam como capturar um dobrador de água. Ficar preso em terra isolada, com a âncora congelada, comida desaparecendo e motores arruinados, além de passar fome por alguns dias, não era algo que eles sabiam que poderia acontecer, e eles precisavam se preparar para isso. A não ser que esse dobrador de água seja o Avatar, ainda é uma possibilidade. Eu não confiaria nas palavras de um soldado que foi o único sobrevivente, então vou presumir que esse dobrador de água é o Avatar, disse o diretor. Faria sentido porque de uma pessoa poder derrubar uma unidade treinada inteira. Esta é a razão pela qual você me convidou então? Para vingar meu irmão e participar da busca pelo Avatar? O que posso dizer? Para um homem da minha idade, ter chances de feitos não é algo que eu possa esperar com frequência, ele disse. Então, sobre meu irmão mais velho, Shao perguntou. Ele provavelmente está prestes a morrer, disse o diretor. Eu o convidei para que pudéssemos ter mais mão de obra ao viajar para o sul. A programação? Perguntou o comandante. Depois da execução, em um dia, ele respondeu. Aquele dobrador de água, Shao olhou pela janela, suas emoções tão calmas quanto a superfície de um lago em uma noite sem vento. Ele pode realmente ser o Avatar? O último Avatar deveria ter nascido como um dobrador de ar. Ele pode ter vivido uma vida longa se escondendo como um covarde e morrido pacificamente, disse o diretor. A maior probabilidade é que ele seja um dobrador de água nesta vida. Nós descobriremos. O homem que eles estavam discutindo não estava tão preocupado com o mundo. Era noite, e Ryuk se amaldiçoava por ter aceitado um desafio ousado. Ao redor de suas costas estavam 6 tentáculos, movendo-se entre os galhos das árvores e puxando seu peso. No chão, havia uma figura azul-preta, de 20 metros de comprimento. Ryuk invocou um barril de água do nada, esmagou-o com um tentáculo de água que tinha ponta em forma de massa, e forçou a água a jorrar nas costas da criatura gigante. A água congelou, mas o gelo quebrou instantaneamente. A criatura levantou a cabeça 5 metros no ar e pulou atrás de Ryuk, que transformou os tentáculos de água em uma barreira de água que ele congelou. A barreira voou para longe com Ryuk, esmagando uma árvore antes de voltar a ser água. Ok, Ryuk disse. Eu estava tentando evitar fazer isso, mas você não me deu escolha. Capítulo 24. Eu me senti como o Dr. Octopus com todos aqueles braços ao redor das minhas costas. De qualquer forma, eu estava usando a dobra de Chi para aumentar minha velocidade de resposta na dobra e minha própria velocidade, enquanto evitava o grande predador. Eu estava desviando e atacando sem esperança. O congelamento não funcionava, pois ele conseguia quebrar o gelo toda vez que eu o congelava ao redor dele, mesmo que minhas habilidades de congelamento tivessem melhorado. Isso me lembrou de uma profunda sabedoria. Se a violência não funciona, então mais violência é a resposta. Havia uma coisa que eu poderia fazer. Depois que coloquei alguma distância entre nós, abri a janela do meu sistema, selecionei a habilidade congelar e aloquei meus pontos de experiência nela. Uma mensagem de confirmação apareceu, e no fundo, havia um rosto intimidador que eu não conseguia descrever muito bem. Mesmo sendo noite, parecia aterrorizante enquanto se aproximava de mim com uma velocidade incrível. Congelar até nível 10. Eu empurrei minhas mãos para frente, e os tentáculos se estenderam, pressionando contra o rosto dele. Levantei minhas mãos, e os tentáculos de água puxaram meu peso, me elevando acima do predador. Continuei correndo até estar longe da cabeça dele. A última coisa que eu queria era ser mordido enquanto tentava congelá-lo. Tudo o que eu preciso é de um ferimento. Eu coloquei minha mão nele, espalhando água de 2 tentáculos sobre sua superfície e o congelando. Uma brisa muito fria varreu o ar. Mesmo para um dobrador de água como eu, isso era frio demais. HS. O inseto gigante se jogou, tentando me afastar. Ele está com dor. Descongelar. Eu pensei. Um tentáculo de água transformou sua ponta na forma de uma lâmina e cortou. Você sabia que congelar as coisas e depois descongelá-las faz com que elas se quebrem em nível molecular? Eu fiz um ferimento do comprimento do meu braço. Pode não parecer muito, dado o tamanho do animal, mas foi o suficiente para mim. Havia 2 coisas que eu poderia fazer agora. Uma, dobrar o sangue para fora de seu corpo, ainda é tecnicamente dobra de água. Ou eu poderia apenas congelá-lo. Congelar. Eu pensei enquanto colocava minha mão no sangue. Uma sensação nítida e sensacional de todo o sistema circulatório do animal inundou minha mente. Eu fui capaz de interromper a sensação da minha dobra de água melhor desta vez. A centopeia virou e me atacou com sua grande cabeça. Eu não tive escolha a não ser desviar e saltar para longe, agarrando-me a uma enorme árvore. A cabeça da centopeia colidiu com seu rabo, quebrando e cortando aquela parte de seu corpo. Ele olhou para mim, sibilou e depois se virou. Eu tentei correr atrás dele, mas pensei que ele poderia ter filhos, irmãos ou, pior, pais. Eu fiquei parado. Eu devo admitir, Aru é um sortudo desgraçado. O acordo que eu fiz indicava que se eu não pudesse ferir a centopeia, eu não faria nada pela execução dele. Mas agora eu tinha que atacar a prisão. O único problema é que eu estou acabado de cansado, suspirei pesadamente, olhando para baixo. Um animal do tamanho de um tigre normal apareceu.
Depois de viver nesta floresta por alguns dias, percebi que ursos polares e tigres não eram tão assustadores assim. Os lobos de pescoço longo eram os mais perigosos. É muito pequeno em comparação com os outros. Parece que eu posso domá-lo. Eu saltei da árvore. A água que eu tinha derramado durante a luta com a centopeia foi puxada do chão enquanto eu batia minhas mãos, e ela se anexou às minhas costas. Raul! O tigre rosnou para mim, se aproximando lentamente. Tinha apenas 2 metros de comprimento. Grande o suficiente para se tornar um bom meio de transporte. Eu pensei enquanto puxava algo do meu estoque. Peixe salgado seco. Eu joguei um deles. O animal abaixou a cabeça e cheirou. Seus olhos se iluminaram e logo ele saltou sobre o peixe. Depois que terminou, olhou para mim com expectativa. Mas como eu não dei mais comida, ele rosnou para mim. É como se estivesse dizendo, eu sou o alfa e se você não me der comida, você será minha comida. Eu pensei. Na minha vida anterior, eu tinha um gato selvagem que alimentei desde que era um filhote. Mas ele costumava ameaçar me bater. Depois que eu bati no chão sempre que ele mostrava agressão, ele ficou muito manso. Muito bem, eu vou te chamar de Lucy, eu disse, batendo o pé no chão. O tigre pulou em mim. Os tentáculos se formaram ao redor do meu ombro e seguraram o tigre pelos membros. Eu cerrei meu punho, impulsionado pelo chi, e soquei seu rosto. Então eu gritei com ele. O rosnado parou. Raul! Eu peguei outro peixe da minha cabeça. O tigre tentou me atacar para pegá-lo, e eu podia sentir isso através das contrações. Quieto. Eu bati no rosto dele e o segurei pela nuca. Se você quer, você tem que se comportar. Agora, você gostaria de se comportar? O gato não demonstrou nenhuma resposta agressiva, e eu empurrei o peixe para sua cabeça. Ele comeu lentamente. Eu aumentei a quantidade de peixe e lentamente o soltei. A atitude dele mudou imediatamente, e eu o acariciei na cabeça. Ele não revidou. Eu o acariciei, e ele olhou para mim. Parecia entender que eu poderia alimentá-lo e que ele não poderia me derrotar. Ok, Lucy. Há uma vila a 4 horas de distância. Uma vez que você me leve até lá em menos tempo, eu vou te alimentar mais, eu disse. Um peixe apareceu na minha frente, ligado a um tentáculo. Eu então rapidamente saltei nas costas do pequeno tigre e o coloquei na frente de seu rosto. O tigre caminhou para pegar o peixe, mas enquanto ele dava um passo, o peixe se afastava. Logo, ele começou a correr, e eu controlei a direção em direção à vila. 1 hora depois, Lucy estava ofegando, e eu estava perto da vila. Eu coloquei todo o peixe na frente dele e o deixei comer à vontade. Ele me deu um olhar de lado, como se entendesse que eu tinha pregado uma peça nele, mas não fez nada além de comer. Jim, você domou um jovem tigre. Jim, você gostaria de nomeá-lo? Claro. Lucy, eu pensei. Você nomeou Lucy. Lucy, idade, 6 meses. Favoritismo, 20, tem medo de você, mas entende que depende de você se quiser viver. O sistema parecia ter estabelecido algum tipo de conexão. Eu podia literalmente sentir as emoções do tigre. Apenas 6 meses de idade. Este animal tinha o potencial de crescer e ficar enorme. Quanto ao favoritismo, eu percebi que eu poderia fazer coisas para aumentá-lo. Enquanto eu tivesse um sistema, eu seria facilmente capaz de distinguir o que funciona e o que não funciona. Lucy, eu chamei. O olho de Lucy se contraiu, mas ele não me reconheceu. Acene se você entender, eu disse. Ele não respondeu. Se você não acenar, eu vou enfiar meus tentáculos no seu rabo, eu ameacei. O jovem tigre parou, lentamente acenando com a cabeça. Lucy, favoritismo, -1. Eu não me importo, contanto que ele seja obediente. Bom, eu disse. Agora, Lucy, fique aqui e não entre na vila nem ataque nenhum humano. Você entende? O tigre me deu um olhar de lado sem acenar. Eu vou te trazer um pouco de comida. Então espere aqui. Eu disse. Lucy, favoritismo +1. Eu sorri. Francamente, eu não sabia se traria a comida de volta ou se me tornaria comida eu mesmo. Embora eu tenha ficado mais forte, eu não estava na melhor forma. Minhas pálpebras estavam bem pesadas, e se não fosse pela adrenalina, eu teria adormecido. Havia olheira sob meus olhos. Mas eu não podia. Já passava da meia-noite, e agora era a melhor hora para causar estragos para a Nação do Fogo. Além disso, já que eu havia adquirido a habilidade furtividade e a elevei silenciosamente, eu estava otimista de que poderia me esgueirar. Tudo o que restava agora era encontrar um dobrador de fogo e pegar sua armadura e máscara. Para ter sucesso, eu precisava de 3 coisas: foco, comprometimento e pura e simples vontade de ferro. Com isso em mente, transformei os tentáculos em um cubo de gelo e os armazenei antes de caminhar em direção à vila que abrigava a prisão. Capítulo 25. Eu tinha percorrido uma distância considerável a pé e depois nadei para economizar tempo e alcançar a plataforma prisional. Também ficava perto do mar chamado Mosei, que ligava o Reino da Terra Ocidental e a Nação do Fogo Oriental. Agora, eu estava caminhando sobre a ponte que levava até lá. Se eu não tivesse adquirido a habilidade furtividade, eu não teria tentado isso ainda. Não sei como foi tão tranquilo, mas consegui me esgueirar por trás dos 2 guardas e entrar na base, que ficava no mar. Virei a cabeça e pensei em matá-los instantaneamente sem que ninguém percebesse. Mas e se alguém viesse de longe e notasse a ausência deles? Eu sabia que tinha um armazenamento para guardar corpos, mas estava quase cheio. Depois de me decidir, resolvi entrar. A prisão estava bastante iluminada por dentro. Nesta hora da noite, poucas pessoas estavam acordadas, tornando o momento e o lugar perfeitos para fazer o que eu desejava. No entanto, como alguém que jogava jogos de samurai na minha vida anterior, eu não me atrevia a entrar confiante. Eu não sabia se eles tinham configurado gatilhos para alarmes ou algo assim. A solução que encontrei foi simples: rastejar no telhado. Graças à minha dobra de água, era muito possível fazer isso. E tendo atingido o nível 11 na dobra de água, foi mais fácil do que eu esperava. Ouvindo passos pesados à frente, parei. Um dobrador de fogo com uma máscara no ombro estava andando e falando sozinho. Que bom que meu pedido de férias foi aprovado. Amanhã, eu vou embora.
Finalmente posso tirar uma folga de 6 meses, brincar com meu filho e filha e me divertir com minha esposa. Meu humor está tão bom que nada pode estragá-lo. Sinto muito, pensei, enquanto invocava um cubo de gelo do meu armazenamento, transformando-o em um tentáculo de água que se estendeu da minha mão. Envolveu-se em seu rosto e o puxou para cima. O soldado tentou gritar, mas seu rosto estava cercado por água. Ele tentou algum movimento de dobra tolo, mas foi inútil, pois movi meus dedos, fazendo a água entrar em seu sistema respiratório e congelá-lo por dentro, derrotando um dobrador de fogo médio. É mais 1.200 pontos de experiência acumulada. Dobra de água mais 100 pontos de experiência. Furtividade mais 200 pontos de experiência? Rapidamente coloquei minha mão nas roupas, transferindo-as para o meu armazenamento, antes de vesti-las. Do nada, o traje de um guarda prisional apareceu em mim. Felizmente, eles tinham máscaras, então eu não precisei esconder minha pele bronzeada. Isso deve fazer o processo de assassinato correr mais suavemente do que eu esperava. Pensei. O plano é simples, matar o máximo que puder, tirar os dobradores de terra e espalhar o caos enquanto dou a conhecer o meu nome. Eu fiz o tentáculo de água cercar o corpo do dobrador de fogo e congelá-lo no telhado, grudando-o ali. Pulei do telhado e aterrissei em pé. Houve um pequeno ruído, mas não atraiu a atenção de ninguém. E assim comecei a andar. Encontrei alguns guardas no meu caminho. Os pobres coitados levantaram as mãos para me cumprimentar, mas que pena para eles, foram pegos desprevenidos. Coloquei minhas mãos em seus ombros e comecei a conversar. Então, como você está? Perguntei. Nada demais, um deles respondeu. Só pronto para dormir um pouco. Ei, quer me cobrir? O pobre rapaz. Ele não sabia que eu estava usando uma das habilidades avançadas de dobra, a palma congelante. De longe levaria muito tempo, mas ao tocar nos corpos que você deseja congelar, contanto que eles tenham água neles, podem ser congelados. A única desvantagem é que levava 4 segundos para completar, mas comparado aos 10 segundos que levava no nível 8, 4 segundos eram muito. Derrotando 2 guardas. É mais 2.000 pontos de experiência acumulada. Congelar mais 200 pontos de experiência? Enquanto conversavam, eles não perceberam que já estavam mortos. Se eu tivesse cortado seus pescoços ou qualquer parte de seus corpos, o congelamento teria sido instantâneo. Isso me faz pensar por que o dobrador de sangue em A Lenda de Korra nunca congelou o sangue de seus inimigos, apesar de ser capaz de dobrar o sangue deles. Pensei, talvez isso não se alinhasse com seus objetivos. Enfim, verifiquei meu sistema. O armazenamento, para ser atualizado, precisava de 50.000 pontos de experiência. Ele então passaria do tamanho de um apartamento para o tamanho de uma vila de 2 andares. Já estou farto de caçar feras, pensei enquanto esvaziava meu armazenamento de 2 barris de água, colocava os corpos e ia para um quarto próximo para escondê-los. Havia outros dobradores de fogo dormindo. Filhos da puta sortudos, morreram sem sentir dor. Depois de esconder os corpos e congelá-los por hábito, saí e coloquei os barris de água de volta no meu armazenamento. Continuei percorrendo a prisão, cuidando de qualquer inimigo que aparecesse no meu caminho. Andar por andar, eu estava me aproximando do meu destino. Uma porta grossa de metal estava diante de mim. A prisão inteira era feita de ferro. Fazia você se perguntar quanto dinheiro a Nação do Fogo gastou em algo assim como prisão. Além disso, mostrava a influência que a Nação do Fogo tinha. Sério, pensar que algo assim impediria alguém. Só funciona em dobradores de fogo e dobradores de ar. Eu invoquei um pouco de água e a inseri no buraco da fechadura, antes de solidificá-la e destrancar a porta. Ao abrir a porta e entrar, vi uma terra plana com casas de madeira espalhadas. Havia detidos. Algumas cabanas estavam aqui e ali, mas a maioria das pessoas estava dormindo do lado de fora. Dada a cor branca de seus cabelos, eles já eram velhos. Eu andei por ali, meus olhos se movendo rapidamente para a esquerda e para a direita. Na borda da prisão havia estacas de madeira. Caminhei até a borda e olhei. A prisão era muito alta. Se alguém tivesse decidido pular, enfrentaria sérios riscos. Pular de uma grande altura na água não era tão seguro quanto parecia nos filmes. Poderia partir a coluna vertebral em muitos pedaços. E nesta era sem medicina moderna, isso significava morte. Sem mencionar, mesmo que pulassem usando a técnica correta, havia cerca de 4 navios por perto. 4 navios para uma prisão. Parece que eles têm convidados. Pensei enquanto andava por ali. Encontrei Haru abraçando as pernas, sem dormir, ignorando-me. Acho que ninguém dormiria no seu suposto último dia de vida. Acordem todos e preparem-se. Eu serei breve, eu disse. Haru olhou para mim. Qual é o problema? Eu não deveria morrer até de manhã. E eu deveria estar dormindo. Mas aqui estamos, eu disse, puxando minha máscara para baixo. Haru arregalou os olhos. Ryuki, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Por que você está usando armadura? Espere, você é um espião o tempo todo? Ele olhou para mim, traído. Não, eu só vesti isso para entrar sorrateiramente. Não temos tempo para conversa fiada. Acorde todos antes que o próximo turno de guardas chegue, insisti, segurando a vontade de chutar a cabeça dele. Eu tenho um plano. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Eu sorri calorosamente para os prisioneiros que se reuniram ao meu redor. O sorriso que eu usava, no entanto, não era genuíno. Eu estava simplesmente tentando ganhar a confiança deles. De qualquer forma, se quisessem ser livres, não tinham outra escolha a não ser confiar em mim. E se não confiassem? Bem, na pior das hipóteses, eu teria que fazer tudo sozinho. Reuni todos como você pediu, Haru disse. Olhei em volta. Havia apenas alguns jovens dominadores de terra aqui, a maioria deles tinha mais de 40 anos. Cara, a Nação do Fogo era verdadeiramente implacável. Mas a julgar pelo físico deles, pareciam bem alimentados. Pelo menos suas necessidades calóricas estavam sendo atendidas. Certo, pessoal. Vocês estão prontos para escapar desta prisão? Perguntei.
Por que você quer que a gente escape? Perguntou um homem careca com cabelo crescendo nas laterais. Pai, ele é um amigo que fiz na estrada, Haru respondeu. Há quanto tempo você o conhece? Perguntou o pai de Haru. Há 2 semanas, Haru respondeu. Pessoas que só te conhecem há 2 semanas não arriscam suas vidas para te salvar, disse seu pai. Ele não estava totalmente errado. Se eu não tivesse ganhado poder na floresta de monstros, eu não teria tentado isso. Não, se eu não tivesse adquirido a habilidade furtividade, eu nem teria considerado. Há algo para mim nisso também, eu admiti. E eu preciso de todos vocês. O que há para você? Perguntou uma mulher idosa ceticamente. Uma rebelião, eu disse. Com todos vocês reunidos aqui, os soldados da Nação do Fogo não terão chance. Desde o início, meu objetivo era atrair a atenção. Vendo os 3 navios de guerra do lado de fora, imaginei que alguém de alta patente estava aqui. Eu não acreditava que todos se reuniram apenas para testemunhar a execução de um mero dominador de terra. Eles provavelmente estavam se preparando para seguir para o Polo Sul. E se meu palpite estivesse certo, o exército punitivo partiria logo após a execução. Eu imaginei que seria difícil lidar com todos eles de uma vez. Então, liderar uma pequena rebelião não apenas me forneceria mão de obra, mas também atrairia a atenção. Além disso, se um dominador de água se tornasse conhecido por liderar uma rebelião contra a Nação do Fogo no Reino da Terra, eu me tornaria uma grande distração. Ao criar caos suficiente aqui, eu poderia ajudar a manter o Polo Sul seguro. Parece um bom plano, uma mulher idosa falou inexpressivamente. Mas caso você não tenha notado, não podemos dobrar metal, e a terra mais próxima está longe daquela ponte de metal. Mesmo que escapemos milagrosamente, reforços chegarão. Sem terra para dobrar, não somos nada além de formigas contra dominadores de fogo. Meus ossos já estão rangendo, e eu prefiro não ter minha pele queimada. Os outros prisioneiros assentiram em concordância. Por que não pular na água? Sugeri, inclinando a cabeça em direção ao mar. Meus ossos parecem feitos de metal? Ela rebateu. Eu sorri. Então, você tem medo do impacto? É morte certa. Além disso, mesmo que sobrevivêssemos à queda, o som do mergulho alertaria os navios, ela destacou. Moleza, eu ri caminhando até a beirada. Os dominadores de terra me seguiram. Assumindo minha postura, acenei com os braços, puxando água do mar e congelando-a em um escorrega suave e curvado. O gelo não estava tão frio quanto eu poderia fazer. Apenas estável o suficiente para que eles deslizassem em segurança. Um escorrega? Deste ângulo, vocês não vão machucar as costas, expliquei. Apenas deslizem. Assim que todos estiverem na água, eu usarei minha dobra de água para criar uma corrente que os levará para a costa. Os prisioneiros trocaram olhares hesitantes, murmurando entre si. Eles continuaram olhando para o escorrega de gelo, mas pareciam incapazes de se decidir. Eu entendi. Eu havia criado um pássaro na minha vida passada. Quando abri a gaiola pela primeira vez, ele se recusou a sair. Mas eventualmente, ele aprendeu a voar e sempre voltava para casa. Como eu o fiz sair? Eu simplesmente fiz com que ficar dentro fosse mais assustador do que sair. Pensei em dar um pequeno empurrão nestes prisioneiros, algo para convencê-los de que ficar aqui era o maior risco. Eu não gostava de recorrer a métodos desonestos, mas eu precisava dos dominadores de terra do meu lado. Bem, pessoal, eu não vou forçá-los, eu disse, caminhando até Haru e colocando um braço em seu ombro. A vida é curta. Acho que não vale a pena viver se você está apenas esperando sua vez. A Nação do Fogo é imprevisível hoje em dia. A mensagem era clara. Haru estava marcado para a execução primeiro, e quem saberia de quem seria a vez em seguida? A mulher idosa que tinha sido a mais teimosa foi a primeira a dar um passo à frente. Ela deslizou para baixo. Então, uma segunda pessoa a seguiu. Vamos, filho, disse o pai de Haru. É melhor morrer lutando do que morrer como galinhas, esperando. Um por um, eles fizeram o mesmo. Havia mais deles do que eu havia percebido, mas eu não tive tempo de contar. No entanto, se essas pessoas lutassem em terra com sua dobra de terra, os soldados da Nação do Fogo não teriam chance em uma batalha direta, não sem tanques e máquinas de guerra. E mesmo assim, os dominadores de terra ainda seriam oponentes formidáveis. Assim que todos desceram, eu deslizei atrás deles, derretendo o gelo atrás de mim. Aterrissei na água atrás dos dominadores de terra e disse, ok, pessoal, vocês sabem o básico de natação, então sigam em frente. Em seguida, lancei minhas mãos para frente, criando uma forte corrente que levou os dominadores de terra através do mar na velocidade de um barco. Não demorou muito para chegar ao outro lado, onde a terra os esperava. Nunca pensei que estaria livre depois de tanto tempo. Finalmente acabou. Estou feliz, finalmente posso ver meu neto de novo. Bati as mãos, silenciando seus aplausos. Ainda não acabou, pessoal. Eles se viraram para me encarar. Continuei. A esta hora, a maioria das forças da Nação do Fogo está dormindo, mas assim que perceberem que vocês escaparam, eles reunirão suas tropas. Tenho certeza de que pessoas sábias como vocês já sabem o que isso significa. Sem ofensa aos mais jovens aqui. Se vocês não querem ser atacados, tem que atacar primeiro. Então, quando o sol nascer, eu preciso que vocês ataquem cada posto e guarda por perto. E quanto a você? Haru perguntou. Eu cuido dos navios extras, eu disse, virando-me para olhar os navios de guerra à distância. Eram 3 no total, muito provavelmente a força punitiva destinada ao Polo Sul. Pensando no Polo Sul, eu ainda não tinha encontrado o sobrevivente que procurava, apesar de ter me infiltrado na base maciça deles. Aquele bastardo teve sorte. Você tem certeza, jovem? Perguntou o pai de Haru. Mesmo que você seja talentoso, e embora você tenha uma vantagem em uma batalha no mar, os soldados da Nação do Fogo têm maneiras de lidar com dominadores de água. Sozinho, você não pode enfrentá-los. Eu sei. Apenas façam a parte de vocês, respondi, sem querer discutir. Afinal, meu objetivo era simples, criar o caos.
De repente, todos paramos e viramos a cabeça. Um grupo de soldados que aparentemente tinha saído para um exercício noturno, estava no topo de um penhasco, olhando diretamente para nós. Capítulo 27. Nós olhamos para o topo da colina, onde um grupo de soldados do fogo estava, seus rostos suados iluminados pela luz fraca do amanhecer. Eles vestiam roupas soltas, provavelmente terminando seu treino matinal. Infelizmente, eles nos avistaram. Um deles levantou a mão, invocando uma chama que tremeluziu sobre sua palma, projetando luz na praia. Estes são os prisioneiros. Eles escaparam. E eles fizeram um de nós de refém. Eles estão se rebelando? Eles falavam entre si como se não importasse que pudéssemos ouvi-los. Seus dobradores de terra nojentos, um dos dobradores de fogo zombou, dando um passo à frente. Ele olhou para nós, seu olhar cheio de desdém. Vocês cometeram um grave pecado ao escapar da prisão e sequestrar um dos nossos. Pela lei, temos todo o direito de executá-los aqui e agora. Mas estou disposto a um acordo. Rindam-se agora, coloquem suas cabeças no chão e as mãos para trás. Nós os levaremos de volta e executaremos apenas aquele que planejou esta tentativa de fuga tola. Sua voz era séria, seu tom autoritário. Precisávamos silenciá-lo antes que ele causasse problemas. Eu estava prestes a dar um passo à frente e atirar um jato de água nele quando senti um tapinha nas minhas costas. Aru estava segurando meu ombro. Quando me virei para olhá-lo, ele balançou levemente a cabeça e gesticulou em direção aos outros. Eu não era o único ofendido. Os dobradores de terra estavam encarando os dobradores de fogo com raiva silenciosa. Eles trocaram olhares e assentiram. Então, lembrei-me de um fato importante, um dobrador de terra sozinho tinha poder limitado, mas juntos, eles podiam alcançar feitos além da imaginação. 10 dobradores de terra deram um passo à frente em perfeita união. O chão sob os soldados do fogo de repente amoleceu, puxando-os para baixo como areia movediça. Antes que pudessem reagir, outro grupo de dobradores de terra mais velhos moveu os braços em um movimento sincronizado, seus punhos se curvando para trás em preparação. Um punho de terra maciço se formou da terra movediça e lançou os soldados presos para o ar, mandando-os em direção ao mar. Mas isso não foi o fim. Uma saraivada de rochas pequenas, mas em movimento rápido disparou do chão, atingindo os dobradores de fogo no ar antes que eles caíssem na água. Vocês têm uma coordenação perfeita, eu disse, genuinamente impressionado. Claro que temos. Um deles respondeu com um sorriso de escárnio. Por mais de 10 anos comemos juntos, dormimos juntos e sofremos juntos. A maioria de nós lutou lado a lado contra a Nação do Fogo antes de sermos capturados. Isso é muito tempo, eu ponderei enquanto me aproximava da praia onde os dobradores de fogo haviam caído. Levantando minha mão, puxei a água, criando uma onda que arrastou os soldados de volta para a praia. Eu estava prestes a dar o golpe final quando a velha, aquela que havia discutido comigo na prisão, deu um passo à frente. Ela disse, aconselho você a não matá-los ainda. Podemos usá-los como reféns caso as coisas piorem. Eu considerei suas palavras. Ela tinha razão, reféns poderiam ser úteis. Mas levá-los conosco significava atrasar nosso movimento e vigiá-los constantemente. Sem mencionar o risco de um deles escapar. Não, os riscos são muito altos, eu disse. Se os levarmos, perdemos o elemento surpresa. Além disso, sempre podemos capturar mais. Eu coloquei minha mão em cada um dos dobradores de fogo encharcados, um por um. Eles congelaram instantaneamente. Seus olhos se moveram em pânico antes que a consciência deles desaparecesse com a queda da temperatura. Eu tenho pensado muito sobre este mundo. Não era o mesmo que o que eu tinha assistido no desenho animado. Ser congelado não significava apenas ser imobilizado. Significava uma alta chance de morte. Ser atingido por uma rocha não apenas nocautearia você ou faria voar, racharia seu crânio. O ataque de um dobrador de fogo não apenas causaria ferimentos, queimaria você vivo. Congelar mais. Congelar, 10.000, 60.000. Uma notificação apareceu diante de mim. Percebi o quanto eu estava dependendo das técnicas de congelamento. Bem, mesmo que eu não pudesse usar a dobra de sangue ainda, dominar a manipulação de gelo me colocaria em uma categoria própria. Quanto mais frio eu pudesse fazer meu gelo, mais mortal eu me tornaria. Os dobradores de terra não demonstraram nenhuma emoção enquanto encaravam os soldados congelados. Nem eu, quando a próxima notificação tocou em minha cabeça. É mais 15.000 pontos de experiência acumulada. A mais título. O gelo mortal. O efeito do título. Menos 40% de consumo de chi ao usar congelar. Mais 30% de aumento de poder para a dobra de gelo. Mais 30% de ganho de experiência para a habilidade congelar. Você deseja equipar o título? Eu examinei o título recém-adquirido. Ele se adequava perfeitamente ao meu estilo de combate. A única desvantagem era que eu só podia equipar um título por vez. Mas eu não estava caçando feras agora, então eu não precisava do título Caçador de Feras. Sim, título foi equipado. O que fazemos agora? Aru perguntou. Vocês vão para a vila. Esperem o nascer do sol, então ocupem tudo. Capturem alguns dobradores de fogo e anunciem uma execução pública, eu disse. Eu vou e congelo as âncoras dos navios de guerra. Não podemos ter reforços escapando e trazendo mais tropas. Uma execução pública, alguém questionou. Não de todos eles, eu esclareci. Mas precisamos enviar uma mensagem aos soldados da Nação do Fogo que tentaram executar um dos nossos. O sol tinha começado a nascer. A esta hora, os superiores estariam acordando, esperando que seus soldados os cumprimentassem. Era assim que a vida funcionava para o comandante Shao e o diretor da prisão. Shao, que estava em seu navio, não esperava que ninguém invadisse sem permissão, muito menos sem bater na porta de sua cabine. O diretor estava lá, seus olhos arregalados de pânico, suor escorrendo pelo rosto. Acredito que alguém como você conheça o código militar, Shao zombou.
Acredito que alguém como você entenda o que isso significa, o diretor retrucou. A maior parte da minha equipe foi assassinada. Os prisioneiros escaparam. E nossos soldados estão sendo preparados para execução pública. O quê? Shao gritou. Como diabos isso aconteceu? Uma execução pública? Para os nossos homens? Como eles conseguiram escapar? Emita a ordem. Movam os navios para a costa imediatamente. Um soldado que estava por perto saiu correndo. Momentos depois, ele retornou, o rosto pálido e coberto de suor. Comandante, as âncoras, elas foram congeladas solidamente. Não podemos mover os navios até que o gelo seja derretido. O quê? Shao rugiu. Isso não faz sentido algum. A água é salgada. Nem é inverno. Uma voz cortou a sala. Faz você se perguntar, hein? Um segundo depois, o soldado que acabará de relatar a âncora congelada se transformou em uma estátua de gelo e desabou no chão. Um homem bronzeado com olhos azuis cansados entrou na sala. Ora, eu disse, sorrindo. Não esperava encontrar 2 oficiais de alto escalão em um só lugar. Eu dei um passo à frente. Então, qual de vocês quer ser meu refém? Capítulo 28. Eu olhei para os 2 homens diante de mim. Um era um homem baixo, velho e de cabelos grisalhos que parecia ser o diretor da prisão, dada sua armadura preta luxuosa e única. O outro era um jovem alto, de cabelos pretos, vestido com seda preta adornada com o padrão de um dragão dourado. Eu sinto que este é mais forte do que o capitão que matei no sul, eu pensei. Ele deve valer uma quantidade considerável de pontos de experiência. De qualquer forma, eu não devo baixar a guarda. Vou testar o terreno primeiro. Então, qual de vocês quer se tornar meu refém? Não tente resistir, eu disse. Mas interiormente, eu esperava que eles resistissem. Eu precisava de uma boa desculpa para ganhar pontos de experiência. Embora esta fosse a vida real, a única diferença entre ela e um jogo era que um jogo tinha uma barra de experiência. Fora isso, eles eram bastante semelhantes. Quando você se desconecta da vida, o mundo não existe mais para você. O mesmo se aplica aos jogos. Embora, em jogos, você não se apegue emocionalmente. Eles consideram nossas vidas um jogo para aumentar o ego deles. Por que não deveríamos tratá-los da mesma forma? Eu caminhei com confiança. O diretor tinha uma linguagem corporal defensiva e marcada por cicatrizes. Quanto ao jovem, ele exalava uma aura confiante. Ele se levantou. Instantaneamente, a cadeira em que ele estava sentado voou em minha direção. Infundindo meu chi no meu pé, eu chutei a cadeira, estilhaçando-a em pedaços. Era um bom momento para dobrar o cubo de água congelada que eu tinha colocado perto da porta. Mas o jovem apareceu na minha frente instantaneamente, lançando um chute em direção ao meu rosto. Eu inclinei para trás, meus olhos se arregalando ligeiramente enquanto eu via um rastro de fogo voando junto com o calcanhar dele. Usando meu jogo de pés, eu pulei para trás, desviando por pouco do fogo que quase queimou meu rosto. Mas não havia acabado. O inimigo girou com um chute, criando um círculo de fogo que me distraiu de um chute interno que atingiu meu estômago. Reagindo rapidamente, eu usei a dobra de chi para impulsionar minha força. Mas mesmo isso não pôde anular totalmente o ímpeto. Desde quando soldados sabem taekwondo, eu pensei comigo mesmo, encarando-o. Eu não sou como o resto dos soldados que você conhece, ele declarou. Eu sou o comandante Shao, o mestre dobrador de fogo. Você se lembrará do meu nome como a grande linha vermelha que você cruzou em sua vida. Você é muito humilde, mestre Shao, eu sorri, tirando o pó da minha camisa. Este era o dobrador de fogo mais forte que eu tinha lutado até agora. Isso significava que eu precisava manter a guarda alta perto de outros como Hiro e Azula, e especialmente o Senhor do Fogo. Já que você é um artista marcial e dobrador de fogo, o que você acha que é mais importante? Eu comecei. 2 tentáculos de água se formando ao redor dos meus ombros. Shao não me deixou terminar. Ele pulou em mim, desferindo um chute lateral com fogo se arrastando, forçando-me a desviar. Nem me deixando terminar minha fala, eu zombou. Parece que eu não sou o personagem principal. É melhor evitar bandeiras de morte. Um dos tentáculos de água se separou e se espalhou pelo chão. Seu idiota. Este é o melhor movimento de dobra que você pode fazer. O diretor, que estava observando a margem, zombou. Você é tão patético. Eu ia dizer que o jogo de pés é o mais importante, eu disse. Shao já tinha tomado sua postura, formando um punho e dando um passo à frente para atacar. Mas então, ele escorregou e disparou uma explosão de fogo em direção ao teto. Sem jogo de pés, você não pode lutar, eu disse, andando calmamente sobre o gelo. Mais tentáculos de água apareceram nas minhas costas, graças ao cubo de gelo perto da porta. Eu bati as mãos e sorri para o mestre Shao. O quê? Nunca treinou artes marciais em chão congelado? Eu sorri. Parece que seu treinamento é deficiente. Shao tentou se levantar e lentamente recuperar o equilíbrio na superfície gelada. Mas antes que ele pudesse se firmar, os tentáculos nas minhas costas o atacaram, suas pontas se transformando em lâminas de gelo. Eu as agitei para a esquerda e para a direita. O número delas as tornava difíceis de prever e ainda mais difíceis de desviar. Múltiplos cortes apareceram no corpo do mestre Shao, e eu o forcei a se ajoelhar. Merda, ele praguejou. Eu fiz os tentáculos envolverem seus membros e o levantarem do chão. Eu me virei para o diretor e disse, sua vez é a próxima. Eu só preciso da notificação. Eu estava prestes a desferir o golpe final, mas Shao me surpreendeu. Ele abriu a boca e disparou um fluxo maciço de fogo em minha direção. Pego de surpresa, eu o cerquei com água e o congelei no local. Enquanto isso, cruzei os braços, enfrentando o fogo de frente. As chamas se dissiparam, deixando-me com feridas ardentes. TSC. É tão doloroso, eu resmunguei, olhando para minhas mãos. Nada que um pouco de dobra d'água não possa consertar, eu murmurei para mim mesmo.
Já que a maior parte do corpo humano é feita de água, fazia sentido que canalizar chi através dela pudesse curar ferimentos. Mas primeiro, eu precisava me concentrar em assuntos mais urgentes. Eu olhei para o comandante, preso dentro da água congelada. Congelamento ou morte? Escolha, eu disse. Mas já que você não se rende facilmente, eu vou escolher por você. Seus olhos se moviam para a esquerda e para a direita dentro do gelo. O dobrador de fogo parecia ser capaz de controlar o calor do próprio corpo. Eu tive que admitir, ele era talentoso. Mas que pena para ele. Eu não precisava de um refém. Eu apontei minha mão para ele. O gelo ao redor de sua cabeça derreteu, e a água escorregou para o nariz dele, matando por dentro. Jin, derrotando um dobrador de fogo semimestre e um artista marcial intermediário, é mais 10.000 pontos de experiência? Congelar mais. Dobra d'água mais 2.000 pontos de experiência? Jin, uma habilidade foi dropada? Você deseja aprender a árvore de habilidades, artes marciais? Nova habilidade foi adquirida. Ele valia tanta experiência que não foi um desperdício matá-lo. O diretor, que estava assistindo, tentou correr. Mas como o chão estava coberto de gelo, ele escorregou e caiu de cara. Eu ignorei e derreti o gelo ao redor do corpo do comandante, depois dobrei a água para formar uma camada de cura ao meu redor. Uma luz fraca brilhou dentro da água, e minhas queimaduras começaram a se curar rapidamente. Não demorou muito para eu me recuperar completamente. Quanto mais cedo elas curassem, melhor. Além disso, eu não queria acabar com cicatrizes e parecer o príncipe Zuko. Pobre Zuko. Havia uma técnica que eu queria desenvolver, mas eu tinha adiado porque as circunstâncias não eram adequadas, e não era algo para aprender no campo de batalha. A ideia era usar a água do meu próprio corpo para curar em vez de depender de fontes externas. Já que uma alta porcentagem do corpo humano é feita de água, canalizar meu chi através dela, ou através do meu sangue, deveria me permitir autocurar enquanto estou de pé. Ainda assim, não era algo para tentar com inimigos por perto. Nem na floresta e certamente não aqui. O diretor, que estava tentando e falhando miseravelmente em escapar, caiu no chão novamente e olhou para mim com medo. Shao jazia lá, congelado como uma estátua. Parecia que nem todos eram como Aan, capazes de sobreviver congelados. De qualquer forma, o gelo no chão se transformou em água, que cercou os pés do diretor e congelou. Eu me aproximei dele. Segurando meu queixo, eu ponderei. Matá-lo valeria a pena? As rugas na testa do diretor estremeceram. Por favor, senhor, ele gaguejou de medo. Uma semana atrás, um dobrador de fogo que tinha ido para o Polo Sul chegou aqui. Onde ele está, e o quanto você sabe? Eu perguntei. Ele é um sobrevivente. Suspeitamos que sua unidade foi aniquilada por um dobrador de água que acreditamos ser o Avatar, ele gaguejou. Quanto ao homem em questão, ele foi enviado para a Nação do Fogo para se aposentar. Ele perdeu as 2 pernas, então não pode mais participar da batalha. Espere. É você? Sério. Aquele filho da puta, eu suspirei. Eu desisto. Eu não vou matá-lo. Bem, parece que eu sou esse dobrador de água, eu disse, olhando para o diretor. Não o Avatar, no entanto. Eu pensei em uma maneira de usá-lo. Capítulo 29. Após assassinar com sucesso 100 homens e feras, você ganhou um título. Rondador das Sombras. Você ganha um extra de 50% de experiência ao realizar um assassinato. Furtividade atualizada para nível 10. Olhei para as notificações e percebi algo. Este sistema, embora não tenha uma maneira de aumentar os atributos diretamente, ainda fornece ajuda significativa através de habilidades e títulos. Mas para equipar um título extra, eu precisaria gastar 50.000 pontos de experiência, o que eu acharia mais útil para atualizar habilidades de alto nível. Pensei enquanto varria minha mão pelo ar. Um homem que eu estava arrastando pelo colarinho olhou para mim de forma estranha e disse: "Por que diabos você está abanando a mão no ar?" "Porque parece mais fácil assim", eu respondi, sem dar-lhe minha total atenção enquanto me concentrava na tela das minhas habilidades. Status do sistema. Árvores de habilidade. Dobra de água, 11. Dobra de chi, 10. Artes marciais, 1. Habilidades. Caça, 9. Pesca, 4. Congelar, 10. Furtividade passiva, 10. Títulos, 3-1. O gelo mortal, equipado. Rondador das sombras. Caçador de feras. Experiência acumulada, 230.000. Assassinar tantos dobradores de fogo e soldados do fogo foi muito recompensador. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos ao olhar para a quantidade de experiência acumulada que eu havia reunido. Sem mencionar que, graças ao uso frequente das minhas habilidades, ganhei muita experiência sem precisar recorrer muito às minhas reservas acumuladas. Foi uma vitória total nesse aspecto. Agora, havia um problema que eu tinha que resolver. O fato de que o diretor da prisão e o comandante pensavam que eu era o Avatar, com base no que o soldado do fogo havia relatado. Isso significava que outros provavelmente pensariam o mesmo. Além disso, eles não sabiam que eu não estava mais no Polo Sul, então eu precisava forçar alguém a fazer um relatório sobre a rebelião e outros eventos. Meus olhos naturalmente caíram sobre o diretor, mas eu não podia simplesmente forçá-lo a escrever um relatório, pois isso exporia os métodos de comunicação com os escalões superiores e introduziria o risco de enviar informações falsas. De qualquer forma, eu acreditava ter alcançado o meu primeiro objetivo, que era criar caos suficiente para atrair a atenção. Agora, eu precisava encontrar uma maneira de fazer com que essas conquistas fossem conhecidas. Eu segurei o diretor pela nuca como se ele fosse um gato. Ele era relativamente pequeno, e eu podia facilmente aumentar minha força graças à minha dobra de chi. Além disso, eu tinha um físico musculoso, construído como um tanque. Eu me dirigi para a vila. Os navios perto da ponte já haviam sido resolvidos, e o cheiro de corpos pairava sobre eles.
Eu não queria lidar com isso, então decidi deixar para os dobradores de terra. Se você está se perguntando se matar os soldados foi tudo o que fiz, você estaria errado. Depois de atingir meu propósito, eu esvaziei um pouco o estoque e o enchi com dinheiro, joias e qualquer outra coisa de valor que pudesse ser útil. Cheguei à vila e avistei alguns idosos na entrada. Eles já tinham trocado suas típicas roupas de prisioneiro pelas vestimentas tradicionais dos nativos do Reino da Terra. Ryuk, um deles, chamou. Oi, eu assenti, sentindo-me sem jeito por não saber, ou não conseguir me lembrar, o nome dele. Fizemos o que você pediu, ele disse. Lançamos um ataque surpresa e correu tão bem quanto você disse que correria. Onde estão os outros? Perguntei ao entrar. Havia menos dobradores de terra por perto em comparação com quando eu cheguei à prisão pela primeira vez. Eles estão se reunindo com suas famílias, ele disse. Em seguida, seus olhos se desviaram para minha mão. O diretor? Pensei que ele poderia ser útil, eu disse, sorrindo enquanto atirava o diretor em direção a ele. Se você puder, prenda-o. Claro, ele respondeu, agarrando o diretor pelo pescoço. Ei, eu não vou aceitar um tratamento tão rude, o diretor retrucou. O dobrador de terra varreu a mão pelo chão e depois pressionou-a contra a boca do diretor, criando uma tira de terra sólida para silenciá-lo. Os olhos do diretor se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para mim. Eu dei de ombros. Não era meu problema que ele estivesse tão falante. Além disso, eu estava totalmente exausto e precisava dormir o mais rápido possível. A semana de treinamento drenou muita da minha energia. Infelizmente, eu não era como um personagem de jogo que podia recuperar HP e energia bebendo água e comendo. Parecia que eu estava jogando no modo história. Decidi verificar as coisas e depois fazer uma pausa. Então, Ryuk, quando começaremos a execução pública? Perguntou o dobrador de terra. Anuncie para daqui a um mês, mas realize amanhã, eu disse. Por quê? Ele perguntou. Simples. Se alguns deles estiverem planejando escapar, eles farão seus planos ao longo de um mês. Mas se dissermos a eles que vai acontecer amanhã, eles não terão tempo para se preparar. Isso é bem sorrateiro. Não se alinha com o estilo direto da dobra de terra. Todos estão celebrando com suas famílias, mas você e alguns outros não estão. Eu posso adivinhar o porquê, eu disse, agarrando o velho pelo colarinho. Ir para a prisão, ficar lá por 17 longos anos, perder o crescimento dos seus filhos e talvez ver sua família ser pega na guerra se alinha com sua dobra de terra direta? De forma alguma eu era um homem misericordioso. Da minha vida anterior, eu havia aprendido algo. Se você derruba um homem e não o finaliza, ele se levantará e te dará um soco na nuca, e você será quem sairá de maca. Então, não importa o que aconteça, nunca jogue limpo. Sempre jogue sujo. Ele parou um momento para pensar nas minhas palavras. Seus punhos cerraram de raiva, e ele balançou a cabeça. Não, ele disse. Eu ordenei, reúna todos e diga-lhes o plano. Nós não vamos executar todos, apenas aqueles que cometeram assassinatos e crimes de guerra. É fácil encontrar testemunhas entre os moradores da vila. Precisamos dos dobradores de fogo como reféns caso tentem atacar. Entendido, ele respondeu, com a cabeça baixa e os punhos cerrados de raiva, uma raiva que não era direcionada a mim. Eu deixei e caminhei pela vila para verificar as coisas. Muitos soldados do fogo estavam amarrados com cordas e grilhões. Os moradores da vila estavam celebrando o retorno dos dobradores de terra. Eu deixei a vila e fui para a beira do assentamento. Havia uma fera que eu não podia deixar esperando, ou ela poderia causar estragos e ser esmagada por um dobrador de terra. Um filhote de tigre grande estava deitado de bruços. Eu me aproximei dele, segurando um pouco de carne que eu tinha pegado de um dos navios. Lucy, eu bati palmas. Venha cá. Lucy caminhou relutantemente em minha direção, me dando um olhar de lado. Eu suspirei e convoquei mais comida do meu estoque. Eu não me importei em mostrar o estoque para o tigre, já que, bem, ele não podia contar a ninguém sobre meu sistema ou estoque. Na verdade, estávamos ligados pelo sistema. Lucy pulou na comida e começou a comer. Lucy, favoritismo mais 5. Esfreguei meu queixo, impressionado por ter ganho 5 pontos extras de uma vez. Eu acariciei a cabeça do tigre, e ele não me atacou muito focado na comida. Foi bom que ele não tentou me atacar. Eu havia convocado um barril de água apenas por precaução. Fique aqui, e eu voltarei com mais comida esta noite. Por enquanto, vou tirar um cochilo, eu disse. Eu não ia realmente tirar um cochilo, mas eu tinha mais um truque para realizar, e então consideraria meu trabalho feito. Veja bem, eu precisava fazer com que minhas conquistas fossem conhecidas pela Nação do Fogo, e a melhor maneira de fazer isso não era através de boatos, mas através de uma fonte confiável. Agora, como eu engano o diretor? Pensei comigo mesmo. Eu coloquei minha palma no meu punho e abri meus olhos arregalados. É isso. Capítulo 30. O diretor, Lee, estava abraçando as pernas. Ele estava agora em prisão domiciliar em uma das casas, e os dobradores de terra o haviam deixado para celebrar. Ele nunca esperou que isso acontecesse com ele em sua vida. No dia em que deveria realizar sua maior conquista, ele havia sido derrubado pelo dobrador de água que ele originalmente queria atingir. Seria o universo jogando algum tipo de piada cruel com ele? Agora que ele percebeu que o homem não era o Avatar, ele sabia que seus esforços teriam sido em vão. Não só isso, mas ele havia sido preso e perdido o controle sobre a plataforma prisional. E essa nem era a pior parte. Todas as suas conquistas militares eram agora sem sentido. Ele era um mero refém. Se esses estúpidos dobradores de terra pensavam que ele tinha algum valor para a Nação do Fogo, eles estariam enganados. Seu único valor residia nas conexões que ele havia feito com os superiores, e era só isso. Senhor, de repente, um homem baixo com uma perna ruim parou na frente dele depois de abrir a porta. Era o mesmo homem que havia dedurado Aru, o homem que Lee queria executar. O que você está fazendo aqui? Lee perguntou. Eu vim resgatá-lo, senhor, disse o delator.
Quando vi que os dobradores de terra tinham assumido o controle, fiquei com medo de que voltassem sua atenção para mim em seguida. Então pensei que o melhor curso de ação era ajudá-lo e libertá-lo. Apresse-se, senhor. É meia-noite, e eles estão dormindo. Ok. A piada que o universo estava pregando não era tão cruel quanto li pensar inicialmente. Ele tinha uma chance. Ele poderia escapar agora. Mas havia uma pegadinha. O Senhor do Fogo nunca aceitava traidores ou covardes. E ele não podia voltar para sua nação de mãos vazias. O coração de Lee batia cada vez mais rápido enquanto ele tentava tomar uma decisão rápida. Ele conseguiria escapar mesmo que tentasse? Havia mais de 100 dobradores de terra reunidos, e todos eles estavam esperando uma chance de matá-lo, já que ele tinha sido o diretor deles. Passar despercebido por eles poderia ser possível. Ele poderia até tentar escapar pelo mar. Mas como ele desviaria de um dobrador de água? Por outro lado, eles pensavam nele como um refém valioso. Eles não poderiam matá-lo se ele tentasse fugir. E já que havia um delator por perto, eles poderiam descontar sua raiva nele se fossem pegos. Lee caminhou até o delator e apertou sua mão. Ele já tinha bolado um plano. Vou me certificar de recompensá-lo generosamente. Eu lhe darei mais dinheiro do que da última vez, Lee declarou. O plano era simples: voltar para a plataforma prisional, usar os pombos-correio da base secreta e enviar um relatório de emergência para a base mais próxima. Ele então tentaria a sorte. Na melhor das hipóteses, se ele escapasse ou fosse resgatado, seria tratado como um herói por enviar um relatório de emergência. O delator não sorriu ao ouvir a menção de dinheiro. Lee perguntou: o que você quer então? Eu quero ir embora também, ele disse. Eu o tratarei como um cidadão da Nação do Fogo, Lee disse com um sorriso. Mas primeiro, teremos que ir para a plataforma prisional. De lá, pegaremos um navio. Como se eles pudessem escapar de um mestre dobrador de água em um pequeno barco. Eles poderiam ter uma chance se conseguissem flutuar na água por 6 horas ou mais. Mas a Nação do Fogo era bem longe, e levaria semanas a um mês para alcançá-la. Então o melhor curso de ação era enviar secretamente seu relatório e depois se entregar. Lee e o delator, cujo nome ele nunca se incomodou em aprender, seguiram para a plataforma prisional a pé. Surpreendentemente, os dobradores de terra não estavam vigiando a aldeia. Que erro de novato! Não se podia esperar que rebeldes estabelecessem um exército organizado em seu primeiro dia de libertação. O diretor logo alcançou a ponte de metal, e o cheiro metálico e pesado de sangue encheu o ar. Ele sentiu uma pontada de tristeza por seus homens que haviam sido atacados. Ele virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Os corpos haviam sido reunidos e cobertos em sacos, prontos para serem enterrados. Era senso comum enterrar seus inimigos ou descartar seus corpos, pois corpos em decomposição podiam espalhar doenças. Mas como ainda não o tinham feito, o diretor sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Embora metade dos corpos pertencesse aos homens do comandante Shaw, eles ainda eram soldados que haviam servido sob seu comando. Durante as 2 décadas em que ele fora diretor, eles viveram juntos, comeram juntos e treinaram juntos. Para ele, esses soldados eram como seus próprios filhos. Ele não pôde evitar sentir uma sensação de ardor nos olhos. Ele jurou em seu coração fazer tudo em seu poder para derrubar o dobrador de água. Ele entrou na plataforma prisional e caminhou até o andar de cima. Parou em frente a uma biblioteca, puxou um livro e acionou um mecanismo. Uma câmara secreta apareceu. Pombos em gaiolas estavam comendo sua comida como de costume, suas gaiolas sujas. Apenas alguns poucos sabiam sobre esta câmara, que era destinada a esconder e relatar. O diretor pegou uma folha de papel em branco e começou a escrever seu relatório para a Nação do Fogo. Ele explicou que um dobrador de água do Polo Sul tinha vindo ali para liderar uma rebelião e tinha conseguido derrubar a plataforma prisional. Além disso, adicione que a suposição de que ele é o Avatar está errada, disse uma voz familiar. Ele também está planejando executar alguns enquanto mantém o resto como reféns. Ele está planejando derrubar o resto das bases e devemos persegui-lo. O nome dele é Ryuk. As mãos de Lee tremeram. Ele virou lentamente a cabeça para ver o dobrador de água parado atrás dele. Seu coração pulou uma batida. Depois 2 batidas. Depois 3. Por 10 segundos, ele esqueceu como respirar. Ele estava à beira de um ataque cardíaco. O dobrador de água tinha um pouco de água girando em torno de sua mão. Ele sorriu calorosamente para Lee e colocou a mão no peito de Lee, usando uma técnica de cura pela qual as dobradoras de água eram conhecidas. Eu te surpreendi? Desculpe. Mas não se preocupe. Eu cuido de você. Seu coração não vai parar de bater por mim, a menos que você seja uma garota, ele disse com um sorriso largo. Agora continue trabalhando no relatório. Capítulo 31. Ter uma habilidade furtividade de nível 10 foi certamente útil. O pobre carcereiro não me notou andando atrás dele e do dedo duro até que chegassem ao seu quarto secreto. Um dia antes, a ideia que eu tive era simples. Já que havia um traidor que tinha entregado Aru, por que não usá-lo? Eu o agarrei pelo pescoço e o ameacei. No começo ele recusou e resmungou, dizendo que havia feito o que tinha que fazer para sobreviver e que deveria ser tratado como um bom cidadão por seguir a lei. Quando ameacei criar uma lei que faria dele o primeiro a ser executado, ele se tornou submisso. Mas por outro lado, eu estava convencido de que ele deveria ser o primeiro a enfrentar a execução. Podemos perdoar os soldados da Nação do Fogo, já que estavam seguindo ordens. Mas nunca poderíamos perdoar um traidor que entregou seu próprio povo. Use-os enquanto são úteis e descarte-os quando não forem mais. E foi exatamente isso que eu fiz. O carcereiro, deitado nos meus braços enquanto eu curava seu coração, virou a cabeça. O velho com a perna ruim tinha uma bolha de gelo cobrindo sua cabeça. O carcereiro olhou para mim com olhos trêmulos como se implorasse para ser autorizado a morrer. Mas ele não podia. Ele recuperou o fôlego e conseguiu dizer suas primeiras palavras. Eu não o considero um refém valioso, eu disse.
Seu único papel é espalhar a informação que eu quero que você espalhe. Se não o fizer, eu vou torturá-lo. Muito simples, não é? O carcereiro deve ter torturado muitas pessoas em sua vida. Alguém como ele saberia que acabaria cedendo. Você sabe que eu posso curá-lo quando você estiver à beira da morte, eu disse. E eu conheço exercícios mentais para impedir que você perca a cabeça. Tudo bem, ele disse. O que você quer que eu diga a eles? Apenas espalhe a verdade. Faça de mim a principal prioridade, eu disse. Um homem que luta pela liberdade. Na verdade, não. Eu estava apenas lutando pela minha própria liberdade. Não me elogie demais, no entanto, acrescentei. Eu estava no meu quarto alugado. Era manhã, e eu havia acordado no meio do dia. As últimas semanas tinham sido exaustivas. Os últimos 2 dias foram especialmente desgastantes. Minhas mãos estavam manchadas de sangue, mas eu não sentia remorso. Ao fazer isso, as pessoas no Polo Sul deveriam estar seguras. O Avatar viria a este mundo de qualquer maneira. A única coisa que eu temia era o efeito borboleta que minha existência poderia causar. Por 100 anos, Aang ficou congelado no Polo Sul, onde muitos dominadores de água viveram e morreram, mas nenhum conseguiu encontrá-lo. Foi somente quando Katara teve uma discussão com Sokka que ela acidentalmente rachou o iceberg que segurava Aang, despertando o Avatar. E se tal discussão nunca acontecesse por minha causa? E se acontecesse em algum outro lugar? Não vamos pensar nos piores cenários, pensei, sentado na minha cama, cobrindo o rosto e focando no que era importante. Kai, o vendedor de repolhos, estava me incentivando a encontrar os homens da Associação Médica Nacional. Era a única coisa que poderia me trazer um sorriso genuíno atualmente. Fora isso, eu tinha mais coisas para considerar. Embora eu tivesse conseguido salvar o Sul direcionando a atenção para mim, este vilarejo, que havia conquistado sua liberdade, logo enfrentaria uma crise real. Havia 2 caminhos possíveis para eles. Eles precisavam se juntar à rebelião. A maioria dos meus membros da tribo estava lá. Mas na estrada, eles encontrariam soldados e pessoas aliadas à Nação do Fogo. Sem mencionar que, graças ao relatório, as bases circundantes estariam em alerta máximo. Pensei nisso. Eu poderia subir o nível da minha dobra de água e liderar a rebelião aqui. Mas isso não funcionaria. Eu era apenas um homem. Olhei para o teto. Eu gostaria que alguém tão talentoso quanto Toph estivesse aqui. Toph, dobra de metal. Isso me deu uma ideia. De acordo com o show, Aru era muito talentoso e havia aprendido a dobra de terra sozinho. Saí do quarto e desci rapidamente. Pensei que se eu lhe desse insights sobre a dobra de metal, ele poderia aprendê-la por conta própria. E se ele pudesse, ele poderia ensinar os outros dominadores de terra aqui como fazê-lo. O que dava vantagem à Nação do Fogo não era o poder de dobra deles, era a maquinaria e as armas avançadas. Encontrei Aru parado ao lado de sua mãe, que agora podia andar graças à minha cura. Ryuk, você já acordou? Quer se juntar a nós para o almoço? Sua mãe cumprimentou. Embora no nosso caso seja café da manhã. Agora não, tia. Desculpe, mas posso pegar seu filho emprestado por um momento? Caminhei até Aru e passei meu braço em volta do pescoço dele. O que está acontecendo com você? Ele perguntou enquanto eu o arrastava. Siga-me até o quintal, eu disse, soltando. Ele fez o que lhe foi dito. Se você estiver falando em se mudar, posso te dar um desconto. Não é isso, eu disse. Assim que estávamos no quintal, peguei uma moeda de cobre. Eu a joguei para ele, e ele a pegou. Do que se trata isso? Ele perguntou, olhando confuso para a moeda metálica. Deixe-me perguntar algo primeiro, eu disse. Quando você dobra a terra, você tem feedback sensorial. Ele inclinou a cabeça. Tipo, você sente o peso do chão que você está movendo? Agora que você mencionou, sim. Eu consigo sentir o que estou dobrando. Agora, olhe para a moeda, eu disse. Dentro dela, há partículas de terra. Tente senti-las. Ele fechou os olhos por um momento, mas depois balançou a cabeça. Nada. Qual é o ponto disso? Você quer que eu dobre metal através da terra? Apenas continue tentando, eu disse, pensando em um método para ensiná-lo a dobrar. Lembrei-me de ter lido sobre um experimento na minha vida anterior que tinha algo a ver com a plasticidade cerebral. Pessoas cegas, através de adesivos em sua pele e uma câmera, podiam aprender a ver, através de sua pele. Elas podiam até reconhecer o espaço 3D e reagir a ele, apesar de nunca terem visto antes em suas vidas. O processo, é claro, teria que ser gradual, começando pequeno. O cérebro se adaptaria automaticamente. Primeiro, a pele precisava se adaptar à pressão do adesivo. Depois veio o reconhecimento de padrões 2D, seguido pelos 3D e eventualmente movimentos, ações e reações. Melhor ainda, sorri, tendo uma ideia de como ensiná-lo a sentir como Toph. Ao mesmo tempo, percebi como eu poderia aprender a sentir como Toph. Capítulo 32. Então, a ideia é simples, eu disse. Você precisa sentir o peso da terra que está dobrando, então dobrar a menor quantidade que puder enquanto se concentra em senti-la. Aos poucos, diminua a quantidade. O mais importante é fazer isso conscientemente. Era uma boa ideia ensiná-lo a sentir as partículas de terra, mas isso não o faria aprender a ver, através da dobra como Toph em pouco tempo. No entanto, isso estabeleceria uma base sólida para ele. E o ensinaria o que mais importava, sentir as partículas de terra, o que seria a chave para a dobra de metal. Isso nos daria uma vantagem contra as máquinas da Nação do Fogo nas batalhas que virão. Eles têm tanques? Nós temos dobradores de metal. Eles têm uma frota de navios? Nós ainda temos dobradores de metal. Eles têm armadura? Adivinhe, talvez não tenhamos John Cena, mas eles não verão os dobradores de metal chegando. Por outro lado, decidi focar no meu próprio treinamento. Eu precisava aprender a sentir melhor através da água e talvez usar a umidade. Você sabia que 1 litro de água, quando vaporizado, pode ocupar um volume enorme no ar? Basta vaporizar uma xícara de água e observar como sua casa se enche de vapor. É por isso que usar a umidade para juntar água não é uma ótima ideia.
Mas por outro lado, aprender a usar a água no ar para sentir os arredores é uma boa ideia, já que uma pequena quantidade de água pode ocupar um grande volume. Eu entendi sua ideia, Haru disse, batendo o pé no chão. Uma rocha voou do chão. Ele estendeu as mãos, e a rocha flutuou entre elas. Mas você acha que a dobra de metal é possível? Ele perguntou. Qualquer coisa que tenha terra pode ser dobrada por um dobrador de terra, eu respondi com confiança. Você obtém metal da terra. Claro que ele tem terra. Mesmo que seja muito puro, ainda tem partículas de terra nele. E contanto que mantenhamos este método em segredo, ninguém pensará em purificar o metal ao mais alto grau. Cara, se essa lógica funcionar, então, já que comemos comida feita da terra, temos terra em nós. Não deveríamos ser capazes de dobrar as pessoas? Mas ninguém fez algo assim antes, ele disse. Apenas me siga, eu respondi. No pior caso, você desbloqueará a dobra de poeira. Eu pausei por um momento, percebendo que essa conversa era bastante instigante. Ao aprender a dobra de poeira, alguém poderia potencialmente dobrar poeira explosiva. Eu sabia como fazer poeira explosiva do meu tempo na faculdade. Se isso pudesse ser dobrado e espalhado no ar, bem, você sabe do que estou falando, genocídio total. Vamos nos abster dessa ideia por enquanto, pensei comigo mesmo. Sim, e matar meus inimigos fazendo-os tossir. Essa não é uma má ideia, no entanto, ele disse, dividindo a terra em sua mão em partes menores. Ele segurou 3 pequenas rochas e brincou com elas na mão. Definitivamente há algum peso nelas. Mas se for menor do que isso, eu não vou sentir nada, ele observou. Eu ri e provoquei. Foi o que ela disse. Parecendo entender o que eu estava insinuando, Haru enviou algumas rochas em minha direção. Mas eu facilmente as desviei enquanto ainda ria. Isso não tem graça, seu bisão de mente suja, ele suspirou frustrado. Seu insulto só tornava a situação mais engraçada. Não é como se eu tivesse feito dizer as palavras, eu dei de ombros. De qualquer forma, esqueça-me. Continue fazendo isso até que você possa sentir a poeira. Tanto faz, ele disse, virando-se para continuar seu treinamento. Por outro lado, caminhei para uma área mais isolada onde Lucy, a tigresa, estava dormindo. Ao lado dela havia um barril de água. Estendi minha mão para frente. A água fluiu para fora do barril e se moveu em direção ao objeto mais próximo. Com os olhos fechados, tentei sentir a água enquanto ela atingia uma rocha próxima. Eu a dobrei ao redor da rocha, tentando sentir sua forma através da dobra de água. O sistema não tocou com notificações de ganho de experiência, pois eu as havia desativado. Este treinamento exigia foco, e era o primeiro passo para eu desenvolver um sentido adicional. Eu tinha esse sentido no passado, mas era a primeira vez que eu o levava a sério. Logo comecei a ter uma sensação da forma da água, embora nenhuma imagem mental se formasse ainda. Ainda assim era progresso. Tentei espalhar a água mais fina, deixando-a fluir sobre a grama e a área circundante. Ainda era difícil sentir a forma de tudo, mas havia progresso. Depois de cerca de meia hora, senti uma névoa mental se instalando e parei, abrindo meus olhos completamente. Encontrei Lucy parada na minha frente, como se estivesse se perguntando o que eu estava fazendo. Você está com fome? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Desde que o sistema criou uma conexão mental entre mim e meu animal de estimação, eu podia entender o que ela queria. Vamos brincar com o gelo, então, eu disse. Eu dobrei a água de volta para o barril, deixando o suficiente para formar uma bola de gelo. Eu adotei uma postura de dobra e fiz a bola de gelo flutuar. O filhote de tigresa tentou agarrá-la com suas garras, mas falhou enquanto eu mudava sua posição. Suas pálpebras se estreitaram, e ela começou a pular atrás dela. Foi muito divertido fazer uma pausa assim. Isso ajudou a clarear a névoa mental que eu estava sentindo. Depois de algumas horas, senti-me grogue e sonolento. Lucy também se cansou e começou a passear. Eu verifiquei o sistema para ver se meu relacionamento com meu novo animal de estimação havia melhorado, e tinha. Lucy, mais 3 favoritismo. Não tem mais tanto medo de você, mas ainda está cautelosa ao seu redor. Estava agora em 28 pontos. Eu suspirei. Ganhar a confiança de um gato selvagem era um processo longo, mas recompensador. De qualquer forma, pensei em continuar meu treinamento, mas havia aquela resistência mental. Eu me lembrei de algo. A névoa mental é frequentemente causada pelo acúmulo de toxinas no cérebro durante as horas em que estamos acordados. Quando dormimos, nossas células cerebrais encolhem, permitindo que essas toxinas sejam eliminadas. Já que eu sou um dobrador de água e posso curar, sem mencionar que minha dobra de água está em um nível decente, por que não tentar limpar o fardo mental com a dobra de água? Fui até o barril, coloquei minha mão na água e deixei uma pequena quantidade circular na minha palma. Coloquei-a na minha cabeça e a movi. Depois de algum tempo, senti-me mais acordado, menos sonolento e pude pensar com mais clareza. Eu peguei a água e a cheirei. Sim, o cheiro havia mudado para algo desagradável. Se eu alimentasse isso a alguém, eles se sentiriam grogues e experimentariam névoa mental. Eu sacudi minha mão e joguei a água suja fora. Esta técnica de trapaça pode me permitir treinar por mais tempo. Mas para me adaptar mais rápido, ainda é preciso dormir, pensei comigo mesmo antes de me levantar e continuar. Se eu dominar a autocura através do sangue, eu talvez nunca mais me canse ou sequer precise dormir. Eu talvez nem envelheça. Mal sabia eu que eu estava certo. Mais tarde naquela noite, eu não consegui dormir por mais de 2 horas, mas ainda me senti incrivelmente revigorado. Se eu removesse as toxinas de todo o meu corpo, eu talvez precisasse de menos de 1 hora de sono. Isso me fez perceber que eu poderia acelerar o treinamento dos dobradores de metal curando seus cérebros. De qualquer forma, eu continuei meu treinamento e meu sentido extra melhorou. Eu podia afinar a água e sentir melhor as formas ao meu redor. Eu podia até dizer a textura dos objetos de forma rudimentar. Para levar meu treinamento um passo adiante, fui para o mar e nadei enquanto tentava sentir as formas com mais precisão. O plano era simples. Sentir as formas e aprender a ver, através da água. Afinar a água ao máximo possível e tentar sentir através dela.
Usar a água na atmosfera para sentir meus arredores. Mais importante, este método estava me dando muitos pontos de experiência para minha dobra de água nível 11. 3 dias depois eu verifiquei Haru, que agora podia dobrar partículas de poeira facilmente. Ele estava segurando uma moeda de metal com os olhos fechados. Enquanto ele movia seus dedos, a moeda flutuava e se torcia em uma nova forma. Eu consegui. Ele rugiu. Eu sou o primeiro dobrador de metal de todos os tempos. E o primeiro dobrador de poeira. Quem sabe? Toph provavelmente tem 16 ou 17 anos agora, pensei. Quem sabe o que ela já dobrou? Além disso, há um deserto inteiro cheio de dobradores de areia. Então, eu não acho que você seja o primeiro em nada. Mas eu não vou arruinar o seu momento. Certo, você está familiarizado com o processo agora, eu disse, sorrindo. Eu estava orgulhoso de vê-lo terminar seu treinamento tão rapidamente. Ele não era tão habilidoso quanto Toph, que podia ver através de vibrações no chão. Mas ele havia alcançado o nível em que podia sentir as partículas de terra no metal e dobrá-lo. A dobra de poeira era uma habilidade extra que poderia ser útil no futuro se a Nação do Fogo quisesse brincar com explosões. É tudo graças ao método de água para a cura da cabeça, ele disse, assentindo. Eu assenti. Aquele método de água curativa após o treinamento era basicamente hackear o processo de aprendizado do cérebro. Mas se havia um hacker real aqui, era eu. Apenas ao subir de nível, eu ganhava domínio instantâneo sobre aquele nível. Sim, tudo o que resta agora é ensinar os dobradores de terra restantes. Eu vou deixar esse trabalho para você, Haru, eu disse. Haru, Ryuk, venham aqui. A voz de Tiro chamou. Ele era o pai de Haru. Viramos a cabeça na direção da voz. Pai? O que está acontecendo? Haru perguntou. Um emissário da Nação do Fogo chegou, ele ofegou. Ele diz que quer encontrar o líder. Todos os olhos se voltaram para mim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.